A gente vai começar. Hoje eu vou começar com vocês. A gente vai tratar um assunto hoje que é um assunto bem importante, assim, para. A gente já vem trabalhando nesse assunto, né? Que é como que, na verdade, assim, o uso de dados, né? Quando a gente vai tomar uma decisão, vai fazer alguma coisa, né? Como que o uso dos dados é importante nos negócios e não só nos negócios, né? Mas também na vida, né? Em qualquer coisa que a gente faça, sempre que a gente tem uma decisão para tomar, é bem importante que a gente tome essa decisão baseada em dados, né? Em fatos. Então, a gente já vem trabalhando isso já há algumas aulas, né? E hoje a gente vai continuar falando sobre isso e como que o uso da tecnologia, né? Ele é, ele está bem ligado, na verdade, a, a todo esse controle, né? Que a gente precisa ter e buscar dados, né? Então é importante que a gente conheça e saiba as tecnologias que existem, mas mesmo que a gente não use, ou que a gente não esteja usando tecnologia, né? Que a gente saiba usar dados para tomar decisões, certo? Então, a gente vai começar vendo um videozinho bem legal, bem interessante, que mostra como, assim, ó, em várias áreas da vida, inclusive no esporte, né? É importante que a gente tome decisões baseadas em dados, em estudo, em como que as coisas realmente acontecem. Beleza? Vamos abrir a aula vendo um videozinho então, tá bem?
E aí, pessoal? É, Na verdade, o que a gente vai ver hoje é isso, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre como, né? E as tecnologias que existem hoje, né? Para a gente tomar decisão baseada em dados. Isso faz a diferença. E esse vídeo serve para a gente também ter uma ideia que não é só que hoje em dia, por exemplo, assim, ó, nos esportes também, né? É, o que define, né? O que define, o que faz a diferença em qualquer área da vida
É quando a gente tem dados para tomar uma decisão. É quando a gente consegue estudar e analisar os dados relacionados ao mercado, ao cliente, ao seu concorrente, né? No caso aí, eles estavam analisando os dados em relação ao adversário, certo? Num jogo. Ou vocês acham, por exemplo, assim que um lutador de MMA, ou de boxe e tal, ele não estuda profundamente o seu adversário. Ele sabe exatamente aonde que o cara vai bater, entendeu? Eles estudam profundamente os adversários. Então, assim, hoje em dia, pelo menos nos esportes, né, a gente tem isso, né? E os times, ou as equipes que conseguem analisar melhor os dados, né, dos seus adversários e não dependem só da sorte, né, tem mais chance de ter um resultado positivo. E isso acontece nos negócios também, né? Qualquer empresa, né? As empresas que têm dados e que analisam os dados para tomar suas decisões e para decidir para onde que elas vão, se eu tenho que ir para cá, se eu tenho que mudar alguma coisa, se eu tenho que criar um produto novo, se eu tenho que mudar a minha forma de atender o meu cliente e tal, né? E esse tipo de decisão a gente toma baseada em dados e em fatos, certo? A gente não toma decisões baseada em achismos. Ah, eu acho que, né? Ou também não toma decisões baseado no que o amigo falou, no que o vizinho disse, né? Até pode usar, né? A opinião do amigo, desde que não seja só uma, né? Que a gente tenha vários dados aí para analisar. Beleza? Vamos lá, vamos entrar no assunto então, hoje. Vamos dar uma revisadinha, ver como é que foi a entrega aí das tarefas da semana, certo? E já vamos entrar no nosso assunto de hoje. Bom, pessoal, é o seguinte, aqui, né, tá a posição da entrega de tarefas, tá muito vermelho esse negócio. Eu quero mais verdes aqui, né? Eu quero mais gente fazendo as tarefas. Vocês podem notar, né, assim, de que a maioria das pessoas dos que fazem são sempre os mesmos. Então, eu queria muito que vocês se dedicassem, certo? Porque o fazer os exercícios, as tarefas que são propostas para vocês, serve para a gente fixar o conteúdo, para a gente seguir adiante ali nos projetos de vocês, né? E ter uma visão melhor da área de negócios, né? E para a gente não ficar para trás, né? Porque qualquer que seja um negócio, a gente tem que ficar com um olho no cliente, um olho no mercado e um olho na concorrência, certo? Então, e para isso a gente precisa ter ferramentas, certo? E as oportunidades que vocês têm aqui de conhecer essas ferramentas e de estudar um pouco, para que a gente consiga entender como é que funciona como é que funciona o mundo dos negócios, é importante para vocês. Beleza? Então, pessoal, oi! É, tá, eu marquei. Quem é que tá falando? Qual é que é a Eduarda? A Campos. Eduarda Campos. Pois é, Eduarda. Ih, eu acho que eu não atualizei. Deixa eu até olhar, porque eu tinha anotado aqui. É verdade, Eduarda Campos, né?
Teve algumas aqui, essas aqui, ó. Essas aqui você fez, ó. E eu que não anotei. Na verdade, eu acho que eu peguei isso aqui antes de botar. Mas tá anotado aqui, tá? Não tá atualizado. Mas tá anotado aqui. Eu anotei, só não atualizei a tabela. Mas beleza, vou atualizar. Valeu a chamada. Aceito a chamada. Né? Mas eu vou atualizar sim. Eu recebi sim, eu até te respondi, eu acho, né? Só não atualizei mesmo. Acho que me passei. Me passei na jogada mesmo. Beleza? Vamos lá, então. Então, a gente falou, né, nas aulas anteriores, nesse módulo de inovação e tecnologia, sobre inovação, tecnologia para gestão dos negócios, data science e inteligência artificial, né? Hoje a gente vai falar sobre business intelligence e business analytics e sobre blockchain. Os nomes são difíceis, mas, no fundo, o business intelligence é exatamente o que aconteceu ali com o carinha, o goleiro da seleção ali, né? Ele analisou, ele coletou os dados, analisou e tomou a decisão baseada nos dados analisados, certo? E isso é importantíssimo nos negócios. Não importa se você vai usar uma super tecnologia, ou se você vai usar o caderninho, ou se você vai usar uma planilha, né? Não importa o que você use, importante é que você colete dados e que as suas decisões sejam baseadas nos dados que você coletou, certo? Bom, então, primeiro, o que é Business Intelligence, né? Que é o BI. Então, a gente ouve muito falar hoje sobre BI, né? Mas, na verdade, o BI, ele é, na verdade, um controle, né? Business Intelligence significa a inteligência dos negócios, né? A inteligência do negócio. E o que é a inteligência dos negócios? É o controle dos dados por trás de um negócio, certo? Então, esse termo ele se refere àquele conjunto, né, de soluções que você usa para analisar os dados que você coleta, né, de uma empresa. Então, você coleta os dados, analisa e produz aí um relatório. Ah, mas que tipo de relatório? Não importa qual é o tipo de relatório, se você vai fazer um relatório na mão, na planilha, ou vai usar uma ferramenta aí dessas. Tem ferramentas importantes e bem. Tem ferramentas bem poderosas, né, que são utilizadas, né, no mundo dos negócios, e ferramentas que são gratuitas até, né, que estão disponíveis aí pelo Google. Aliás, o Google tem inúmeras ferramentas disponíveis e gratuitas. Se a gente tiver, para quem tem interesse, entra lá no Google e busca as ferramentas do Google. Ó, eles ensinam como fazer. Primeiro, é de graça. Eles ensinam como fazer, certo? Então, cara, é só a gente querer utilizar, certo? Mas essas ferramentas de business intelligence ou BI, elas têm como objetivo, né, trazer as informações. Quer dizer, é transformar aqueles dados, né, que a gente utiliza aí, né? Eita. Trazer, né, que todos esses dados para tomar decisão, para que a gente saiba, por exemplo, para onde nós temos que ir, para que lado que a gente vai, né?
Quando a gente precisa decidir, por exemplo, assim, ó, eu preciso fazer o meu negócio crescer, preciso de mais uma unidade, né? Para tomar essa decisão, a gente não pode tomar decisão baseada só num momento. A gente precisa analisar, por exemplo, um período maior. Porque o que pode acontecer? Você tomar uma decisão errada, baseada, por exemplo, assim, ó, mas agora estou vendendo bem mais, eu estou precisando de mais, então vou investir, comprar, fazer uma outra unidade aqui. Vou criar uma outra loja, vou fazer uma outra unidade, vou fazer mais uma unidade de criação aí de galinhas, porque nesse momento está vendendo. Só que, assim, você precisa analisar os dados num período maior, porque quando você vai investir em alguma coisa, ou mesmo quando você vai começar um negócio, né? Não dá para começar um negócio baseado só naquilo que você pensa, naquilo que você acha que é. Você tem que ter dados que te digam, ou para você errar menos, isso não significa que a gente não vai errar, né? A gente pode também errar, né? Mas é importante que a gente tenha dados para analisar. Então, o BI, né, que é o Business Intelligence, ele define de que maneira, né, os dados vão ser coletados, quer dizer, que dados eu vou coletar e como que eu vou observar esses dados para usar na tomada de decisão. É uma ciência, né? Para a gente começar qualquer medição de dados, né? Para a gente coletar dados, né? Mas que dados que eu preciso coletar? Gente, vamos ter sempre em mente 3 coisas: cliente, mercado e concorrência, certo? Dessas três fontes, a gente tem que coletar dados de como que os meus clientes estão se comportando, como é que o mercado está se comportando, né? E a concorrência. Se eu tenho entrada de concorrentes novos, se o meu concorrente está fazendo alguma ação, né, para crescimento, alguma ação que possa tirar os meus clientes. Então, a gente tem que estar de olho assim, em qualquer negócio que você tenha, essas 3 fontes, você tem que coletar dados continuamente. Né? Não é uma vez, eu coleto aí uma vez e depois esqueço. Continuamente eu tenho que coletar dados e analisar. Ficar sempre de olho, né? Diz um olho no gato, outro no peixe. É isso aí. E outro não, sei lá. São 3 coisas, né? O gato, o peixe e... Bom, não sei. Né? E o Business Analytics, né? Que na verdade, é uma evolução, né, do Business Intelligence. O que acontece? Qual é que é a diferença, né? O Business Intelligence, ele coleta os dados, né? É o que você usa para coletar dados e analisar. E o Business Analytics, né? É aquilo que você usa para prever cenários. Então, é para prever o futuro, certo? Uma coisa, o Business Intelligence trabalha com o passado e o Analytics trabalha com o futuro, certo? Então, ele é proativo e o Intelligence, ele é reativo. Ele usa dados usa dados passados. Na verdade, um é a evolução do outro, né? Mas é importante usar o Analytics porque aí você consegue ter alguma previsão ou, por exemplo, assim, ó, pelo menos descobrir qual é que é o padrão, né? E para onde que isso está evoluindo, para que a gente saiba para onde que precisa ir, né? Então é importante que você descubra
o que está acontecendo e para onde é que você deve ir. Então, essas são duas ferramentas importantes. Então, inteligência, o BI, né, que é o Business Intelligence, ele usa os dados atuais e os dados passados para otimizar o teu desempenho atual. E o Business Analytics, né, ele se utiliza também de informações de histórico. Na verdade, ele se utiliza de todas as informações que o Business Intelligence consegue processar para preparar a empresa para o futuro, para tomar, para definir, por exemplo, assim, ó, qual é o cenário, né? Qual é o cenário e para prever, por exemplo, assim, ó, o que vai acontecer para que a gente tenha, saiba o que fazer, né? Que a gente saiba o que fazer, sabendo aquilo qual é que é a tendência, né? O que vai acontecer. Por exemplo, analisando, né? Isso não é achismo, né? Isso já é análise feita, né? Por grandes analistas já, né? De que o comércio eletrônico, né? De que a venda por internet, ela cresceu em função da pandemia e ela vai se manter, mesmo no pós-pandemia. Então, é importante, e eu sugiro até que vocês olhem, né? Como que vai se comportar o mundo depois da pandemia, né? Quais são as diferenças de comportamento dos clientes, né? Os clientes já se acostumaram a comprar muita coisa pela internet, né? Coisas que a gente não pensava em comprar pela internet, agora compra, certo? Agora compra pela internet. Uma das coisas que apareceu, né, como um grande crescimento de compra pela internet foi a compra de ração, que era uma coisa que ninguém comprava ração pela internet. Hoje, né, quem tem um pet ou mesmo, sei lá, queira comprar ração, está comprando pela internet. Então, foi um dos produtos que mais cresceu a venda pela internet foi ração. Ela chegou a crescer 300 e poucos % a venda de ração pela internet. Olha só. Isso é o quê? Né? É achismo? Não, isso é tendência. Então, os analistas que já analisaram isso, eles analisaram o que aconteceu, né? Por exemplo, esses crescimentos que teve ali na pandemia, e também, assim, aquilo que vai ficar para o futuro. Aquilo que depois que a pandemia terminar, as pessoas já vão ter se acostumado e dizer assim, ó, poxa vida, mas é muito mais fácil, muito mais simples eu fazer isso pela internet. Então, isso vai ficar, né, para o futuro. Então, gente, a gente precisa ficar de olho nessas coisas, beleza? Nos nossos negócios, né, naqueles projetos que vocês têm, e perceber se eu preciso, né, analisando os dados e o comportamento do mercado, né, se eu vou ficar do jeito que eu tinha planejado ou se eu tenho que fazer alguma mudança no meu negócio, no meu projeto. Agora, né, depois desse furdunço todo que deu aqui de pandemia, desse ano inteiro que nós estamos vivendo aqui em isolamento, certo? Então, é bem importante que a gente se habitue a olhar os dados e não só imaginar as coisas, certo? Então, resumindo, o Business Intelligence é uma ciência por trás dos dados coletados, daquilo que a gente busca lá, né? Desses dados que a gente busca,
E o Analytics é aquele que a empresa aplica, né? Esses dados no dia a dia do seu negócio para fazer previsões e saber para onde que ela tem que ir, certo? Aonde que eu tenho que investir, né? Aonde que eu tenho que investir, se eu preciso lançar um novo produto ou até mesmo um produto que está morrendo. Porque a gente sabe que os produtos, né? Eles, com o tempo, eles vão morrendo, certo? A gente, ou a forma como os negócios acontecem, às vezes, elas se modificam, né? Eu não tenho. A gente viu isso lá quando a gente estudou aí outras ferramentas, as tecnologias e tal, quando a gente estudou inovação, né? Como que os negócios vão se alterando, né, com o tempo, certo? Quando a gente estudou, viu ali na semana passada inteligência artificial, a gente viu como é que as coisas vão mudando com o tempo. Por exemplo, como a medicina foi se alterando, como é que ela mudou com a chegada da inteligência artificial, né? Como que a gente hoje já tem cursos realizados através de máquinas, né? Então, assim, por exemplo, quem tem uma escola de idiomas tem que ficar de olho, né? Tem que ficar de olho se eu não vou perder terreno por esses cursinhos que são feitos por máquina. Isso é analisar dados e fatos. Então, precisa estar analisando se há um crescimento desse tipo de negócio para eu saber se o meu negócio não vai morrer, né? Porque às vezes a gente pensa num negócio e esse negócio está fadado a morrer com o tempo, né? A ser substituído por outro tipo de negócio, né? Ou pelo menos boa parte, né, do meu mercado vai ser substituído por um outro negócio, por uma outra forma de fazer as coisas. Então, é por isso que é tão importante a gente analisar os dados. Não interessa como vocês vão analisar, né? Mas no caderno, na planilha, com uma ferramenta de inteligência mesmo, né? Não importa. O importante é que a gente esteja sempre de olho naqueles 3 pilares, certo? Bom, a implementação de uma ferramenta do Business Intelligence e o Business Analytics. Gente, a gente está falando dos nomes que o mercado dá, né? O mercado dá esses nomes, né? BI, BA, né? BI é BI, né? Business Intelligence, e BA é o Business Analytics, né? Não importa, esse é o nome que o mercado dá, e é importante que vocês conheçam para que, quando vocês ouçam falar, vocês saibam do que se trata, né? Mas não importa muito o nome que se dá, e sim a funcionalidade, certo? Ele sempre pode ser uma oportunidade para você no mercado em que você atua. Como foi bem comentado ali naquele vídeo, né? Pode ser uma diferença bem grande se você usa dados para tomar decisão e o seu concorrente não usa. A tua chance de se dar bem no mercado é melhor do que a dele, certo? Então, a geração desses dados, né, por meio dessas ferramentas. E, gente, assim, ó, vocês são jovens, e é importante que vocês se acostumem ou se habituem, né, a usar essas ferramentas. E essas ferramentas, tem muita ferramenta gratuita. Claro, se você está se você vai trabalhar, por exemplo, para uma grande corporação, certo? Uma grande empresa aí.
e essa empresa, normalmente, ela usa o BI e o BA, né? Business Intelligence e o Analytics, dentro da própria empresa, com um sistema operacional mais poderoso e tudo. Mas como que a gente faz isso nos pequenos negócios? Ah, mas eu tenho um negócio pequeno, meu negócio aqui é mais local e não sei o quê. Não importa, gente. Não importa. Às vezes, a gente está olhando muito localmente. Quando a gente olha a coisa só localmente, a gente tem a falsa impressão de que está indo bem, né? E não está olhando o mercado como um todo. Porque assim, ó, não se iludam, né? Se o mercado como um todo está mudando, em algum momento ele vai chegar. E é bom que a gente esteja preparado. Não importa onde vocês estejam, se está lá em São Paulo ou se está em Serafina Correia, certo? Essas mudanças, e quando isso é uma mudança poderosa e é uma mudança de comportamento, em algum momento vai chegar. Então, é importante que a gente esteja preparado. Porque a gente não monta uma empresa para daqui a 2 anos fechar, certo? Quando a gente monta uma empresa, é para durar para sempre, certo? Então, a gente tem que ir analisando e tomando ação para melhorar e para se adaptar às mudanças que o mercado e os clientes vão tendo aí no decorrer do tempo, certo? Então, a gente, quando tem uma empresa, não basta você só, sei lá, vender, né? Faturar, pagar as contas e deu, né? Se você não tomar cuidado, né? Cerca de 40% das empresas abertas, né? Das novas empresas no Brasil, e o Brasil abre muita empresa, né? O tempo todo está abrindo empresas, né? Mas cerca de 40% das empresas, né, que abrem, elas fecham antes de completar 2 anos. E 25% fecha antes de completar 1 ano. Certo? E por que isso acontece? Né? Por que isso acontece? Em geral, quando a gente abre uma empresa por impulso, porque acha e não analisa todos os dados ou não faz um planejamento bem feito. Né? A gente, durante os nossos estudos aqui, a gente foi vendo vários casos, né, de várias empresas, vários exemplos, né, de empreendedores que tiveram, que usaram dados, que fizeram um planejamento bem feito e que buscaram ajuda, né? Para fazer um planejamento melhor para os seus negócios, tiveram sucesso, certo? Então, é muito, muito, muito importante que a gente continue, assim, ó, antes de abrir e depois que abriu a empresa, não dá para a gente desprezar os dados também, certo? A gente tem que continuar analisando. E isso é para sempre, tá? Não é só, sei lá, no início, até me firmar e tal. Não, é para sempre. Né? Porque o mercado vai mudando, ainda mais nos tempos em que a gente está vivendo, né? Que as coisas mudam com muita, 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 muita rapidez. Beleza? Então, qual que é a importância de você analisar os dados? Então, se você é um empreendedor, tanto se você tem a sua empresa, como se você trabalha numa corporação, certo? Porque a gente não precisa ter uma empresa própria para ser um empreendedor. A gente já falou isso várias vezes, eu sei, né? Mas também quando a gente está trabalhando numa empresa, o fato de você estar trabalhando numa empresa não impede que você seja um empreendedor, né? O empreendedor é aquele que usa, né,
os dados e que trabalha voltado ali para o seu cliente, né? Que se preocupa com o atendimento, né, do seu cliente. Dentro de uma empresa, a gente tem clientes dentro da empresa mesmo, né? Quando você faz um trabalho, esse trabalho ele é importante para alguém, às vezes, dentro da própria empresa. E que lá no fim vai chegar no cliente, aquele que paga as contas, né? Porque cliente é aquela pessoa que paga as contas da empresa, certo? Então, imagina assim, ó, se você quer fazer alguma ação, né? Por que é importante aí você analisar dados? Por exemplo, assim, eu quero agora começar a vender na internet. Porque um concorrente passou a vender na internet, então eu quero vender também. Primeiro, analisa, né? Porque às vezes assim, ó, o concorrente começou a fazer, não é porque o concorrente fez que ele está certo, entende? Então a gente precisa saber analisar se isso aí é uma boa ideia ou não é uma boa ideia. E se o concorrente vai se ferrar, deixa ele se ferrar sozinho. Você não precisa copiar tudo que o concorrente faz. A não ser que esteja dando muito certo, que você descubra que realmente é bom. Daí você precisa copiar também, precisa fazer, ou talvez fazer alguma coisa ainda melhor, né? Mas nem tudo que o seu concorrente faz, você tem que fazer também. Você não pode basear suas decisões só na análise da concorrência. Você tem que analisar o seu concorrente, o mercado e o cliente. Você pode olhar e dizer assim, ele vai se dar mal. Porque não é por aí que o mercado está indo, certo? Então, quando você precisa tomar uma decisão, se você quer, por exemplo, assim, eu quero aumentar as minhas vendas. Então, para aumentar as minhas vendas, eu preciso comprar uma máquina. Ou eu preciso contratar pessoas para me ajudar. Entendeu? Eu preciso contratar pessoas. Não vai no achismo. Veja se isso realmente é possível. E como que a gente sabe se isso é possível? Analisando dados, certo? Analisando dados. Então, tudo isso é muito importante para que a gente tenha sucesso aí nos nossos negócios. Em qualquer que seja o negócio, tá, gente? Qualquer, não importa que negócio é, certo? Pode ser um carrinho de pipoca até uma grande corporação, uma grande empresa, certo? Uma fintech, uma grande corporação aí, né? Ou um carrinho de pipoca. Tudo isso é importante. Eu já mostrei para vocês algum vídeo do pipoqueiro Valdir. Eu já não sei mais para quem que eu mostrei esses vídeos, sabe? Porque como eu trabalho com várias turmas, eu já não sei mais para quem que eu mostrei esse. Alguém lembra de eu ter mostrado para vocês algum vídeo do pipoqueiro Valdir? Então, não devo ter mostrado. Na próxima aula, eu vou trazer um vídeo do pipoqueiro Valdir. Né? Pipoqueiro Valdir, ele é um pipoqueiro, ele tem um carrinho de pipoca no centro de Curitiba, certo? E, bom, vocês vão ver. O cara é simplesmente um empresário. Ele é um empresário da pipoca. Então, não importa o tamanho do seu negócio. É isso que eu gosto de dizer sempre para vocês. Né? Não importa o que seja o teu negócio, o tamanho que é o seu negócio, qual é o teu produto, o que você vai vender. É importante que você saiba como fazer e saiba, por exemplo, o que o seu cliente espera, o que ele quer, como é que está indo o negócio. Beleza? Vou trazer na próxima aula, eu trago para vocês um vídeo do pipoqueiro Valdir. Se eu não trouxer, me cobrem, tá? Mas eu não vou esquecer, não. Vou saber. Bom,
ferramentas, né, que a gente pode usar de Business Intelligence e Business Analytics, né? Quando a gente fala de ferramenta, é uma ferramenta, é um sistema, né, que você pode utilizar, né? Quando a gente vai escolher uma ferramenta, né, precisa a gente entender aquilo que é mais seguro, aquilo que se adapta melhor ao meu negócio, certo? Ou assim, ó, tá, o meu negócio não precisa de uma ferramenta, eu posso fazer isso no caderninho, no, no WhatsApp, eu faço no caderno, faço numa planilha, controlo pelo WhatsApp, porque eu tenho poucos clientes, né? No começo você até pode fazer isso, mas é importante que você saiba que com o tempo, quando o teu negócio começa a crescer e você começa a ter muitos clientes, fica muito mais difícil de controlar, né? A gente viu quando estudou o Data Science, né? De que quando a gente começa a ter um número grande de dados, né? Quando a gente tem muitos clientes, certo? Ou muita produção, quando você está faturando muito, quando você tem dados, muitos dados para analisar, fica difícil você fazer isso na mão, né? Fica mais difícil. Então, tem algumas ferramentas para isso, né? Que a gente pode se utilizar. Uma das mais que são as queridinhas, né, do mercado, uma é da Microsoft, que é o Power BI, certo? Ela é uma ferramenta que ela permite criar painéis, né, para você olhar, ela cria gráficos, relatórios, né? E em menos de 5 minutos você tem uma análise dos dados. Só que, claro, gente, né? Como que a gente coleta esses dados, certo? Então, você pode conectar, por exemplo, essa ferramenta a uma planilha de Excel. Então, você bota os teus dados lá numa planilha, o Power BI ele tem a capacidade de coletar esses dados de uma planilha de Excel e te fazer análises, né? Te dá relatórios, painéis, gráficos, né? Baseado naqueles dados de uma planilha que você tem ali no Excel. E redes sociais também, Facebook, Instagram, né? Ele consegue coletar dados. Vocês sabem quem tem. A gente já falou sobre isso, mas enfim. Né? Quem tem conta no Instagram, no Facebook, conta comercial, já sabe que o Instagram, por exemplo, ele tem algumas ferramentas de negócio, né, de criação de dados e tal, grátis, para quem tem conta profissional. Uma conta pessoal não dá para fazer isso, mas para uma conta profissional, uma conta de empresa, ele tem umas ferramentas já para você fazer algumas análises, tá? O próprio Instagram tem e o Facebook tem também, certo? O Power BI, ele tem uma versão grátis, certo? Mas claro, assim, ó, ele não tem todas as funcionalidades nessa versão grátis, mas a gente pode, por exemplo, você pode começar a usar essa versão gratuita. Claro, quando você quer uma análise melhor, né? Eu tenho uma empresa que eu conheço aqui, que é uma empresa de médio porte, tem 200 e poucos funcionários aí, e que está adotando o Power BI para fazer análise de dados e criar relatórios, indicadores e tal, vai usar esta ferramenta da Microsoft, o Power BI. Claro, para eles é vantagem pagar, né? Ter uma versão paga que tem ferramentas mais poderosas um pouco. Mas também não é tão caro assim. Ele é uma ferramenta não cara, mas tem versão grátis. E eu acho que para quem está começando, tem que começar com versões gratuitas. Tem muita coisa gratuita, certo? E tem o Google Data Studio.
que, assim como uma grande parte das ferramentas do Google, é gratuito e qualquer um, se você tiver uma conta Gmail, você pode usar. E tem uma grande diferença também de que o Google ele tem até cursinho. Se você quiser fazer um cursinho a respeito de ferramentas, eles têm tutoriais, né, de como você usa a ferramenta. Então, é muito legal. É muito legal. Ele pode se coletar com, sei lá, se você tiver algum dado, né? Estou falando de empresas que já têm um sistema, né? Tu pode pegar dados de planilhas, do AdWords, quer dizer, né? É uma ferramenta que você pode usar gratuitamente para coletar dados, para analisar dados, sem que você tenha que fazer um esforço sobre-humano. Claro, para coletar os, assim, essas ferramentas, elas analisam dados coletados. Se você não tem os dados, não adianta ter uma ferramenta. Então, tem que se habituar a coletar dados, tá? Então, tem que conectar isso a alguma ferramenta, algum local onde você tenha dados coletados. Mas que dados que eu vou coletar? Os dados dos meus clientes, das compras dele, por exemplo, assim, ó, quanto que cada cliente está comprando, né? Como é que é o comportamento, se ele está comprando mais, comprando menos. Tem mês que ele compra mais, tem mês que ele compra menos, né? Então, é importante isso, né? A gente analisar uma determinada região, né? Você pode analisar, sei lá, por região, por tipo de produto, se eu tenho vários produtos, né? Como é que está o comportamento, por exemplo, de venda de um determinado produto. Eu posso, por exemplo, entender que tem um produto que está subindo a venda, outro que está baixando a venda. Importante você analisar por que está baixando a venda, o que está acontecendo, né? Aí é importante assim, ó, eu tenho os dados aqui, eles estão me mostrando alguma coisa, aí você decide também aonde que você quer pesquisar mais, né? Você pode pesquisar mais baseado nos dados naquilo que está aparecendo aqui. Um cliente parou de comprar. Por que esse cliente parou de comprar? Talvez seja a hora de eu entrar em contato, saber o que aconteceu. Ele parou de comprar porque faliu. Bom, paciência. Eu não tenho o que fazer se ele faliu, né? E assim, ou também, assim, como que eu não sabia que ele estava falindo, né? Como que você vende, por exemplo, para um cliente que está falindo e se você não sabe se ele vai te pagar? Isso é importante também, né? Para saber se o cliente vai te pagar. É importante você acompanhar o desempenho do teu cliente para saber se ele vai ter condição de te pagar, né? Às vezes ele está comprando de você porque todo mundo parou de vender para ele porque ele está falindo, né? Ou, por exemplo, assim, é um cliente que nunca comprou de você e, de repente, está querendo comprar, tipo assim, e quer comprar bastante de uma vez só. Procura pesquisar, né? Ele comprava de quem antes? Comprava do fulano. Por que ele parou de comprar? Porque ele está devendo para o cara, né? Então, vai comprar de mim, vai ficar devendo para mim? Então, essas coisas, gente, que a gente precisa analisar, precisa saber, para a gente não entrar em fria. Entendido? Bom, além disso, hoje a gente vai trabalhar um outro assunto, né? Que tem muito a ver com a segurança de dados que estão na internet, né? São as tecnologias que são utilizadas para aqueles dados que ficam na internet. Porque hoje, assim, ó, a gente tem muito dado na internet, certo? E a gente faz muita transação pela internet. Alguém de vocês tem, tipo, conta em banco? Os meninos aí que têm empresa, que já estão trabalhando, deve ter conta em banco, não tem?
tem conta em banco? Tá? E quem que usa transações pela internet? Transações bancárias pela internet? Vocês usam essa funcionalidade? Já usaram? Ou o pai, a mãe, né? Quem cuida ali dos negócios tá usando transações pela internet? Usa transação pela internet, né? Como que as transações bancárias pela internet são muito seguras atualmente, certo? Muito seguras, certo? Não tem. A gente tem poucos casos, né, em que a gente tenha uma invasão, né, de dados de conta bancária pela internet. É bem difícil disso acontecer agora. Por que isso? Porque existe uma certa segurança, né? E, mas isso, por exemplo, assim, quando a gente usa um dado bancário, né? Quando a gente está falando de banco, né? A gente está falando de uma instituição, né? Que tem um banco central por trás e que tem toda uma proteção, né? Feita por uma instituição centralizada que é um banco central, certo? Um banco, uma instituição, né, que está centralizada. Mas quando a gente fala de criptomoedas, por exemplo, de Bitcoin e outras criptomoedas, certo? Isso não tem uma centralização, certo? E daí, como é que isso acontece na internet, né? É através de uma tecnologia chamada blockchain, né? Que ela nasceu basicamente por causa do Bitcoin. Como é que funciona a questão do Bitcoin? Alguém de vocês sabe como é que funciona uma criptomoeda? Como é que a gente faz, né, para operar com criptomoedas? Alguém de vocês já ouviu falar ou já olhou como é que faz para operar com criptomoedas? Alguém já ouviu falar como é que faz a operação com criptomoedas? Não? Ah, ótimo. Quer ver? Quando a gente usa as criptomoedas, são moedas virtuais, que elas não têm, elas não existem fisicamente, né? Não existe uma nota de Bitcoin, né? Ele só existe na internet. E também não tem um banco, não tem um banco, né, para validar a tua moeda. Então, hoje, por exemplo, assim, se você tem uma conta no banco, você tem uma determinada quantia em dinheiro nesse banco, essa quantia em dinheiro ela é validada por essa instituição e pelo Banco Central, certo? Então, eu tenho ali uma validação por uma instituição centralizada. O Banco Central valida qualquer operação dessa moeda, que é, sei lá, o real aqui, né? Aqui no Brasil, eu tenho o real, que é a moeda oficial, e ela é validada lá pelo Banco Central. Uma moeda virtual, uma criptomoeda, ela não tem um banco que valida. Tá, mas então quem que valida isso, né? Porque qualquer moeda, né, qualquer dinheiro que a gente use, ele precisa ser validado por alguém. Então, a questão do Bitcoin, ele é validado por pessoas, né, ou empresas que se chamam os mineradores, certo? Só que, caramba, como é que tu faz para isso ser seguro? Para não ser... para não virar uma fraude. Como que você faz para que isso seja seguro? Então, essa tecnologia, né,
é basicamente uma cadeia de blocos, né? Parece um livro contábil, né? Que tem as transações, qualquer transação é registrada e espalhada por computadores no mundo todo, certo? Qualquer transação feita em criptomoeda, ela é registrada nesse sistema, certo? Então, tem um registro. E quem é que faz a validação dessa transação? São os mineradores. Ah, e se eu quero ser um minerador, eu posso ser um minerador? Você pode. Você pode, né? Você pode registrar uma empresa. Então, essa tecnologia, ela pode ser usada não só para criptomoedas, mas também, por exemplo, para registrar títulos, né? Títulos de propriedade, outros títulos, né? Contratos, né? Rastrear até transações bancárias. E uma coisa importantíssima, essa mesma tecnologia pode ser usada para manter privacidade de dados dos clientes. Hoje, o Brasil já tem uma lei, né, que é a lei LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, em que é proibido você divulgar dados dos clientes. Então, se você fornecer os teus dados pessoais para uma empresa, qualquer empresa, por exemplo, pode ser de telefonia, ou, né? Para qualquer empresa que você fornecer os teus dados, essa empresa é obrigada a proteger os teus dados, ela não pode deixar vazar os dados, certo? Então, essa tecnologia pode ser usada para isto também. E é seguro? O diferencial é exatamente esse. Ela surgiu exatamente porque, em função da segurança. E surgiu meio junto com a moeda virtual. Ela surgiu para o caso da moeda, mas ela pode ser usada em outras transações, não só em transação de moedas, né? de criptomoedas, né? Ela tem um sistema de vários blocos, né? De várias validações que você precisa fazer, e toda a operação só é liberada quando esses blocos, né? Quando isso passou por todas as operações. Então, isso, na verdade, torna esse sistema muito, muito seguro. Uma moeda digital, ela só passa de uma mão para outra, da sua para quem você está transferindo. Por exemplo, se você vai transferir uma moeda virtual, que você pode usar para fazer pagamentos, por exemplo, né? Hoje em dia a gente pode usar criptomoedas para fazer pagamentos. Tem alguns sistemas que já podem utilizar criptomoedas para fazer pagamentos, certo? Então, ele só vai passar de uma mão para outra depois que for validado por todas por todos esses blocos, né, por onde ela tem que passar, né? E todos eles têm códigos, né, criptografados, e eles ficam registrados. Então, é praticamente impossível de violar esses códigos, né? E tudo isso fica registrado. Então, assim, se alguma fraude, se porventura acontecer alguma fraude, isso está registrado. Então, é praticamente impossível de que seja violado. Então, ele é absolutamente seguro, né? Isso garante, assim, então, que quando você faz uma transação, né, que a moeda vai chegar no destino certo, né, a criptomoeda, que ela não pode ser utilizada mais do que uma vez, porque uma das coisas que a gente não tem, por exemplo, quando a gente trata de moeda tipo real, dólar, etc.,
a gente tem um banco, né? Tem uma casa da moeda que emite moeda. Então, a gente sabe quanta moeda existe. Então, mas no caso do Bitcoin, ele não existe. Não tem isso, não tem uma emissão, não tem uma casa da moeda que emite moeda. Então, a gente não consegue saber se a quantidade de moeda que tem. Então, só que essas transações, essa tecnologia, ela não permite que a moeda seja utilizada mais do que uma vez. Beleza? Que relação que ela tem, né, com o blockchain, com o Bitcoin? Basicamente, o blockchain ele surgiu em função para validar as transações com criptomoedas, certo? A utilização de criptomoedas está cada vez maior, certo? Isso a gente teve ali um apagão porque as criptomoedas foram usadas em sistemas ilegais de pirâmides, né? Mas não que houve uma fraude, e sim, não que houve fraude na mineração de criptomoedas, e sim, a fraude era o sistema que estava sendo vendido e utilizado por uns charlatões aí, né? Que compravam e vendiam e diziam que, sei lá, ia render 15% ao mês, né? Eu compro criptomoeda como se eu comprasse dólar, assim. Eu comprava criptomoeda e ele rendia 15% ao mês, mas era um sistema de pirâmide que é, inclusive, ilegal. Não é legal isso, é fora da lei. Então, isso é um crime. Tanto que essas pessoas foram presas. Nós tivemos vários casos aqui no Vale dos Sinos, né? Novo Hamburgo, São Leopoldo, né? Tinha várias pessoas, empresas, vendendo uma coisa que não existia, de verdade, certo? Então, nesse caso, parecia, né? Para quem tá olhando, parece que o negócio, a utilização do Bitcoin não é segura. Não é verdade isso, tá? Não é o Bitcoin que não é seguro. Não é a criptomoeda que não é segura. Esses casos aí que não são, né? Quando alguém te oferece quando tem uma oferta muito mirabolante, desconfie, né? Porque isso, né? Então, essa tecnologia, ela realmente ela surgiu para validar as transações com com criptomoedas. Beleza? Mas como é que funciona, então, a criptomoeda, né? Vamos saber um pouquinho como é que funciona essa transação, né? Muitos analistas apontam, né, que a pandemia de Covid, né, encorajou alguns investidores a reavaliar, porque teve aquele apagão aí em função dos problemas e das fraudes que tiveram, não com a criptomoedas, mas assim como por charlatões, né, que estavam vendendo coisas que não existiam, né? Mas agora, né, com a pandemia, muitos investidores estão olhando com outros olhos a criptomoeda e até como uma alternativa ao mercado de ações. Ao invés de investir em ações, vão investir em criptomoeda, certo? Mas tem ainda muita preocupação sobre a negociação fraudulenta, né? Quando teve aí uma invasão hacker e tal. Mas a gente pode ter segurança de que mais cedo ou mais tarde a criptomoeda vai pegar, certo? Vai pegar. Eu não tenho nenhuma dúvida
de que vai pegar em algum momento e que a gente vai usar criptomoedas para fazer compra na internet. Já existe, né? Já existe. Já tem mercados que aceitam criptomoedas para fazer compra. Já tem, por exemplo, preço de produto em Bitcoin. Isso custa tantos Bitcoins, certo? Então, em algum momento, a gente vai usar, as vendas pela internet vão ser feitas por criptomoedas. Vai chegar esse tempo. Tá? Que cuidados que a gente tem que ter, né? Em qualquer tipo de investimento financeiro, é importante que a gente tenha sempre em mente que não existe um super rendimento. Quando uma oferta é mirabolante, desconfie porque isso não é real. Então, tanto com o Bitcoin como qualquer outro investimento, né, que venham te oferecer, que vai super render, por exemplo, assim, ó, sei lá, os investimentos, ou o mercado de investimentos está oferecendo, sei lá, 2% ao mês e alguém te oferece 10%, desconfie que isso não está certo. Né? Se o mercado está 2 e te oferece a 2,3, bom, daí você pode pensar, né? Mas quando é muito mirabolante, né? Não existe, né, gente? Não existe oferta mirabolante. É o mesmo que alguém te oferecer um produto, imagine que vocês vão comprar uma matéria-prima, né? Alguém te oferecer um produto que custa, sei lá, 1/3 do que tu costuma pagar. Desconfia. Ou esse produto, ou ele vai te vender e não vai te entregar, ou, sei lá, é um produto roubado, eu posso me envolver numa trama, né, complicada. Então, sempre que tiver uma oferta mirabolante, a gente tem que desconfiar. E não é só com Bitcoin, é com qualquer coisa. Com qualquer coisa. E como que a gente compra, né? Se eu quiser comprar Bitcoin, né? Ele não existe, como eu compro dólar, por exemplo, vou lá e troco dólar, né? Então, tem 3 maneiras que eu consigo comprar bitcoins, né? A primeira é por meio da mineração. Então, se eu sou um minerador, lembra que a gente falou de mineração, né? Então, se eu sou um desses controladores, que eu faço parte da validação da transação dessa moeda, eu posso receber o pagamento, né, pelo meu trabalho em bitcoins. Então, essa é uma das formas, certo? É como pagamento pelo trabalho de mineração. A segunda é através de uma corretora, que é tipo um câmbio, né? Que você troca a tua moeda ali. Tu troca o real, dólar, euro, qualquer moeda que eu tenha aqui, por bitcoins. Certo? É tipo, eu vou trocar no câmbio, preciso trocar real por dólar, certo? Então, eu posso fazer um cadastro ali numa corretora e eu troco meus reais por bitcoins. E a terceira é no peer-to-peer, ou no ponta a ponta, né? É quando você negocia diretamente com alguém que possui bitcoins. Então, por exemplo, assim, ó, sei lá, eu vendo para você, certo? Eu troco o teu dinheiro, né, pelos meus bitcoins. Essa é a menos segura que tem, porque não tem nenhuma garantia, né, de que a pessoa que tu enviou o dinheiro vai te dar os bitcoins, né? Então, essa é a forma menos segura de você comprar bitcoins se você quiser, né? E como que você guarda? Onde que você guarda se não tem banco, se não tem moeda, não tem banco para você guardar, né? Você pode deixar isso lá na corretora, né? Na casa de câmbio, onde você comprou, né? Pode deixar lá. Só que isso não é muito seguro porque isso pode ser hackeado, certo? E como essa moeda não tem uma validação, não tem um banco central para validar, se isso tiver um ataque, acabou. Você
perde os investimentos, tá? Perde o teu dinheiro, né? A tua moeda. Então, o mais seguro é você criar uma carteira virtual, certo? E nessa carteira virtual, tu guarda. É tipo um pendrive, né? Que você guarda aí o teu... Essa é a maneira mais segura, porque tu tem uma senha que não é mantida online. Tu tem uma senha que é tipo um pendrive, que assim, ó, que mesmo que o teu computador tenha vírus e tal, é muito difícil ter acesso aí à tua carteira se tu não tem o token, né? Que é a tua chave, né? A chave da tua carteira virtual. Você só abre essa chave se você conectar essa chave que está fora do teu computador, certo? O único meio para que, tipo, teu dinheiro seja roubado seria você você, sei lá, ser assaltado e alguém te obrigar a colocar esse dispositivo físico, o teu código PIN, né? É muito difícil isso acontecer, né? A não ser que seja, sei lá, realmente uma ação de assalto, assalto com sequestro, né? Que, senão, bem difícil, né? Para você, a pessoa precisaria ter o teu token, né? Tua chave, a tua senha, né? O teu número de identificação, tua senha, né? No teu computador, muito difícil isso, muito difícil, né? Essa é a forma mais segura de guardar os seus bitcoins, né? E quais são os benefícios dessa tecnologia que é utilizada para ter segurança em transações com criptomoedas, mas também para outras coisas, né? Então, para nós, cidadãos, né, essa tecnologia pode trazer vários benefícios, né? No governo, né, não sei se eles vão querer muito isso, né? Mas eles podem ter o controle de todos os gastos fiscalizados por qualquer pessoa, né? Não sei se eles vão querer muito isso, né? Porque eu acho que não estão querendo muito ser controlados aí por todos os cidadãos, né? Qualquer transação financeira, né, que não seja controlada por, né, agentes e tal, que seja descentralizada, que não tenha aí um banco central e tal, vai ter menos taxas. Hoje a gente já tem só esses bancos virtuais, né, que eles não têm um cofre, né? Esses bancos virtuais, eles não têm um cofre, né? Então, eles lidam basicamente pela internet, né? Então, tem vários bancos que são só virtuais hoje. Tem o Nubank, né? O Nubank funciona só virtualmente, não existe uma agência do Nubank, né? Você tem um cartão, até existe uma empresa chamada Nubank, com pessoas que trabalham e tal. Mas você não tem aí o banco que tem um caixa eletrônico, essas coisas aradas todas, né? De Nubank. No caso do Brasil, tem a urna eletrônica, né? Então, essa tecnologia poderia ser uma grande aliada aí na segurança das urnas eletrônicas. Então, com essa tecnologia, assim como uma moeda, como um Bitcoin, não pode ser usado mais do que uma vez, o voto também não pode ser computado mais do que uma vez, certo? Que acabaria com essa dúvida que existe, né? Hoje existe uma certa dúvida se as urnas são seguras ou não. Embora, né, o nosso tribunal eleitoral diga que é segura, ainda tem gente que duvida disso. Mas com essa tecnologia seria praticamente impossível um voto ser computado mais do que uma vez. É totalmente seguro. E o registro de títulos e documentos, né, que poderia substituir o trabalho dos cartórios. Olha aí, se você tivesse um negócio, por exemplo, um cartório, né? Você teria que estar de olho nessa tecnologia, porque
você pode, com o tempo, né, essa tecnologia, ela ser usada para registro de documentos aí e tirar o trabalho dos cartórios. Então, os donos de cartórios aí têm que ficar de olho nessa tecnologia, né? Você teria maior transparência e com um custo bem menor para o consumidor também. Beleza? Então, pessoal, nossa tarefa de hoje, né? Eu quero que vocês expliquem, né? Por que é importante utilizar as tecnologias de Business Intelligence e Business Analytics nas empresas. E eu quero que vocês avaliem se essa tecnologia, o blockchain, se aplica ao seu negócio, né? Imagine que essa tecnologia blockchain, ela é uma tecnologia baseada na segurança de dados que não estão centralizados. Tá? Então, explica se ela se aplica ou não e por que se aplica ou não. E também se você usaria ou não usaria criptomoedas. Tá entendido? Perguntas, comentários, né? Gostariam de comentar alguma coisa, fazer perguntas, conversar um pouco, contar como é que estão as coisas aí com vocês, como é que estão os projetos, se vocês estão seguindo, se não estão seguindo, estão conseguindo. Não? É complicado, né? Complicado. É complicado. É importante, né, que vocês mantenham os seus negócios, né, para vocês terem pelo menos, né, pelo menos uma. Ai, meu Deus, para que vocês consigam ter uma ideia, né, como que vocês vão seguir com isso, ter uma experiência, né? Ganhar experiência nisso, né? O negócio de vocês é personalização, né, Eduarda? É isso, né? Não. Ah, da editora, desculpa. É que tem outra Eduarda e eu sempre me confundo com as duas. Certo, certo. Editora, né? Editora. Dá para se montar uma editora? Dá. Eu já disse para vocês, eu não sei se vocês olharam aquela a editora virtual, né? Que é já uma editora, e eu sei que a ideia de vocês era ter uma editora que funcionasse muito com pequenos negócios, né? Com escritores mais. Não com escritor famoso, assim, com escritor menos conhecido. É isso aí, para quem está querendo começar a escrever um livro. Como a Emily está escrevendo um, né, Emily? Que eu sei, que ela já falou. Está escrevendo um livro. Está escrevendo, né, Emily? Continua. Continua, né? Então, para dar essa oportunidade, né? Não sei se vocês já chegaram a olhar Lili, eu acho, lili.com, que é uma editora que dá oportunidades. Na verdade, é muito bacana, porque ela é virtual, né? E você entra lá, se você é um escritor pequeno, olha, dava para copiar essa ideia, né, gurizada? Dava para copiar essa ideia, tá? Se você é um escritor pequeno, você pode entrar lá e publicar o teu livro. Eles não têm restrição. Tu pode entrar, faz lá o teu livro, capa, tudo, e bota à venda. E a editora só vai te cobrar se tu se vender. Se vender, a editora recebe. Se não vender, paciência. Né?
é ótima e essa editora já existe. Copia a ideia, faz alguma coisa um pouco diferente, mas segue, tenta, né? Tem que seguir. A gente tem que continuar seguindo aí com os projetos. A personalização é a outra Eduarda, a Kaellen, né? E a Jordana? Ou é a Jasmine? Não me lembro mais. Vou olhar. A Jaine, é a Jaine. Eu não sei se é a Jaine que se fala, né? É a Gabriela Jaine? Não. É a Jordana. A Eduarda Rodrigues, a Jordana e a Kaellen, que é personalizações. Isso dá pra fazer, né, gurias? Dá pra fazer. Dá pra gente seguir. E o Juan e o Felipe, e o Juan e o Pietro, né? Que tem o negócio deles que é de jogos, que é só montar e vender, porque isso aí vende muito, né? A gente sabe disso. A gente sabe que jogos, né? O mercado de games é gigantesco. É gigantesco, né? Então, Sara e Yasmin tem um espaço arco-íris, né, meninas? É um espaço infantil, esse é físico. Físico agora tá mais difícil, mas dá para fazer. Dá para fazer, sei lá, tipo uma creche em casa. Dá para fazer. Faz em casa, para poucas crianças e tal. Mas eu sei que a ideia de vocês era que ele fosse móvel, né? Que mudasse, que você pudesse instalar em vários locais, né? Era isso, né, Sara? Fugiu a Sara. Bom, pessoal, seguinte, vão fazendo aí as tarefas, eu vou postar as coisas no nosso grupo lá de WhatsApp e no Classroom também, tá? Oi, te dou sim? Vou sim. Já vou fazer isso agora. Eduarda Campos. Mas as últimas você não mandou, né, Eduarda? Ah, tá. Uhum. Mas já estou mudando aqui. Ok, já acertei aqui.